Bom dia, segundo ano. Muito bom dia para você. Vamos começar agora mais uma aula de geografia. Uma aula que tem cheirinho de livro novo. Essa aula vai dar início ao nosso quarto livro didático de geografia. Então, para começar em grande estilo, eu quero convidar você a fazer uma leitura comigo. Uma leitura de um trecho do livro O Bairro de Marcelo. Vocês lembram que a gente já conhece esse livro? Pois é, vamos ler um pequeno trecho e eu preciso que vocês prestem atenção nos estabelecimentos comerciais que nós vamos encontrar durante a leitura. Vamos lá? Perto da minha casa tem um lugar que tem uma porção de lojas. Tem uma quitanda onde a gente pode comprar frutas e verduras. Tem uma livraria que tem livros grandes e pequenos, engraçados e sem graça, com figuras e sem figuras. Nesse lugar tem uma loja onde só vendem sapatos e eu fui lá com minha mãe e a minha irmã. Eu comprei um par de tênis vermelhos e a minha irmã comprou um de bolinhas. Tem uma loja que fica no meio da calçada e que nem é bem loja, é uma banca de jornais. E tem revistinhas e livrinhos e brinquedos. A loja de carnes se chama açougue e não carneria. Como você pensa? E tem uma porção de pedaços de carne pendurados e uma balança grande. Também tem um supermercado muito grande, onde a gente compra de tudo. E tem uma papelaria que tem caderno e lápis de todo tipo. E na padaria tem pães de todo jeito, compridos e pequenos, brancos e pretos, doces e salgados. Tem uma loja que é muito divertida e é de materiais de construção. Tem uma loja só de plantas e flores, que tem um cheirinho muito gostoso e se chama Floricultura. Eu gosto muito de ir com minha mãe e o meu pai fazer compras. Quando sobra um dinheiro na minha mesada, eu compro alguma coisa. E aí, pessoal? Vocês gostaram de relembrar a história do bairro do Marcelo? Ela é mesmo muito incrível, não é? Quando nós fizemos a leitura desse trechinho destacado, nós conseguimos perceber que o bairro do Marcelo é cheio de estabelecimentos comerciais. E nós já sabemos que estabelecimentos comerciais são aqueles estabelecimentos que vendem produtos. Na padaria vende pão, no açougue vende carne, na banca de jornal e revista vende revista, jornais e até brinquedos. Hoje eu preciso que vocês pensem comigo. Será que em algum desses produtos que eu acabei de dizer, nós encontramos alguns elementos naturais? Hoje a nossa aula é sobre isso. Nós vamos falar de recursos naturais. Então, vamos lá? Todos os dias, nós utilizamos e consumimos diversos produtos, como alimentos, roupas, sapatos, remédios, objetos escolares, móveis, eletrodomésticos, entre outros. E esses produtos, eles são adquiridos em diferentes estabelecimentos comerciais. Para fabricar esses produtos, o ser humano utiliza elementos encontrados na natureza, e esses elementos são chamados de recursos naturais. Podemos chamar de recursos naturais todos os elementos disponibilizados pela natureza que podem ser utilizados pelas atividades humanas. Dessa forma, as florestas, o solo, a energia solar, o movimento dos ventos, os animais, os vegetais, os minérios, a água e muitos outros são considerados recursos naturais, porque a sociedade utiliza esses elementos economicamente. Inicialmente, lá no começo do tempo,
o ser humano mantinha uma relação de equilíbrio com a natureza. Porém, com o passar do tempo, foram sendo desenvolvidas técnicas de acúmulo e plantio que permitiram ao homem que fizesse maiores transformações sobre o meio em que eles vivem, também sobre o espaço geográfico que os homens ocupavam. Existem diferentes formas de aproveitar os recursos naturais. A prática da agricultura, caça, pesca, o extrativismo mineral e extrativismo vegetal, entre outras atividades socioeconômicas. Com o passar do tempo, as diferentes técnicas foram se aprimorando e as sociedades intensificaram a exploração desses recursos naturais. Essa utilização cada vez maior desses recursos, futuramente, poderá resultar em uma extinção. E isso é muito sério. E é por esse motivo que nós precisamos falar da exploração desses recursos naturais. Os recursos naturais, eles são classificados em renováveis e não renováveis. Vamos entender um pouquinho melhor cada um deles. Os recursos naturais renováveis, como o próprio nome indica, são aqueles que são inesgotáveis, como a luz solar e o vento. Ou aqueles que possuem uma capacidade de renovação pela natureza, como, por exemplo, a água. Eu vou voltar nesse assunto da água bem em breve. Espera só um pouquinho. Seja também pelos seres humanos. Os vegetais que são cultivados na nossa agricultura também são recursos naturais renováveis. Já os recursos naturais não renováveis são aqueles que não possuem a capacidade de se renovar, ou que a renovação é muito lenta, e por isso eles merecem muita atenção e cuidado. Eles podem levar milhares de anos para que essa renovação seja concluída. É o caso do petróleo, que leva um longo período para formar-se, mas ele é retirado muito rapidamente do solo, graças ao desenvolvimento de técnicas específicas que foram sendo realizadas pelo homem. Os minérios em geral, ouro, cobre, ferro, entre outros, são exemplos de recursos não renováveis que podem se esgotar no futuro. E isso é muito preocupante. É válido lembrar que até mesmo alguns dos recursos renováveis poderão se tornar mais escassos se eles continuarem sendo usados indevidamente. É o caso da água. Lembra que eu falei para vocês que a gente ia voltar nesse assunto? Pois é, a água é um recurso natural renovável. Só que a má utilização da água faz com que essa renovação não aconteça com a rapidez que o ser humano necessita. Por quê? A água, mesmo se renovando, ela pode acabar, pois o ser humano só pode consumir água potável, que é um tipo de água que vai diminuindo cada vez mais com a poluição dos rios e dos recursos hídricos em geral. O solo também, por sua vez, caso não seja preservado, também pode se tornar improdutivo. E as florestas, então, com todo esse desmatamento que a gente anda vendo por aí, pelo mundo afora, aqui mesmo no nosso Brasil, o desmatamento tem prejudicado demais a renovação das florestas. Então, devemos ficar atentos e cuidar melhor dos nossos recursos naturais. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Por aqui eu vou encerrando, deixando um exercício de fixação lá no nosso livro didático novinho, no volume 4. Livro didático, páginas de 3 até a página 8. Vocês vão encontrar essa leitura que nós acabamos de realizar do bairro do Marcelo. Se for necessário, faça a leitura novamente, você vai se amarrar. Um super beijo para você e a gente se encontra muito em breve. Tchau, pessoal!